Senador Paulo Paim, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez e pela oportunidade de estar junto com Vossa Excelência em mais esse momento importante da nossa história. Nós que já estivemos juntos em vários momentos, eu agora, por conta da minha tese de doutorado, tenho estudado muito sobre o direito e as questões raciais e novamente analisando aí as questões constitucionais, o debate constitucional, a Constituinte. Novamente está lá o senador Paulo Paim, atuante, trabalhando junto com seus companheiros para nos propiciar normas jurídicas importantes para a consolidação do Estado Democrático de Direito. É muito gratificante, senador, ver toda essa sua trajetória, desde o processo constituinte até os dias de hoje, sempre enérgico, sempre agregador e sempre contundente na luta antirracista. Para nós, ativistas, para nós intelectuais, para nós que somos antirracistas, é um orgulho ter o senhor como senador nos representando tão bem nessa casa. O senhor é um homem republicano da mais alta estirpe e tenha certeza que a minha fala não é só minha, é a fala de muitos colegas, muitos pesquisadores, muitos professores e muitos juristas antirracistas desse país. E é um orgulho ter o senhor aí nos representando no Senado Federal. Bom, o tema que me foi proposto aqui é o tema do racismo estrutural, um tema recorrente nesse debate. Eu vou fazer uma digressão tanto quanto histórica e também sociológica para entrar na parte jurídica, que penso que é oportuno, sobretudo por conta da entrada em vigor do Estatuto da Igualdade Racial, nós façamos algumas ponderações sobre o que significa, primeiro, o reconhecimento do racismo estrutural, o seu conceito, as suas características, os seus desdobramentos na sociedade brasileira e, sobretudo, entender que nós já fizemos a travessia do debate sobre o racismo estrutural e nos encontramos em outra quadra, né? Eu advirto sempre os meus alunos dos cursos em que eu trabalho as relações raciais, né? O curso Saber Afirmativo, que é o curso que nós temos, senador, para preparar jovens negros para o mestrado, o curso Justiça Negra e Luiz Gama, que é um curso que nós temos para preparar jovens juristas às carreiras jurídicas, o curso que nós temos lá junto ao Frei Davi no Educafro, curso que visa capacitar pessoas negras, enfim, todas essas nossas ações no sentido de dialogar com o debate sobre racismo estrutural, mas, sobretudo, para assentar o debate sobre o racismo estrutural onde ele merece ser assentado. Então, o que o movimento negro, o que os intelectuais negros e os ativistas vieram buscar como um consenso sobreposto nesse debate? As relações raciais, né, elas se moldam a questões que afetam o poder. Ninguém analisa as questões raciais, ninguém reivindica uma identidade para nada. Quando falamos de relações raciais e suas tensões, estamos falando de relações de poder. Então, nesse sentido, como nós todos sabemos, o histórico do Brasil traz um déficit significativo de poder, e é disso que se trata para as pessoas negras, que são descendentes de seres humanos africanos que foram escravizados injustamente, porque sequer eram considerados seres humanos. Após a abolição, não havia mais nenhuma razão jurídica para que as pessoas negras continuassem subalternizadas. Ali era o momento de o Brasil atacar as desigualdades raciais, do mesmo modo que fez com desigualdades sociais que foram legadas aos imigrantes que estavam chegando aqui exatamente naquele período. Pois muito bem, o Brasil, num primeiro momento, entrou em políticas racistas, declaradamente racistas, que foram expostas no Código Penal, criminalizando a cultura negra, criminalizando a religião de matriz africana, criminalizando o corpo negro, né? Isso num primeiro momento, por força do impacto da eugenia para a formação moderna brasileira. A formação moderna brasileira está essencialmente ligada à eugenia. A modernidade brasileira, ela se consolidou tendo o racismo estrutural uma espécie de pilar
ideológico na matriz política de construção da modernidade brasileira. Não se pode falar em modernidade brasileira sem se falar em racismo estrutural. A eugenia era a que dizia o status de significado que os negros deveriam ter dali para frente. Isso tanto é verdade que a própria Constituição de 34 traz a eugenia como um vetor importante para o Brasil. Está lá na Constituição de 34, escrita ali naquele governo. Então, o que ocorre? O Brasil, de um modo geral, e aí foi um avanço, para tentar rebater a eugenia, decretou uma sociabilidade simbólica que se convencionou chamar, por diversos intelectuais, de democracia racial. Então, a democracia racial, que é tida por muitos, e eu vou citar apenas um aqui, Florestan Fernandes, como um mito, na verdade, ela é para além de um mito. A democracia racial tratou-se de uma política. Para nós, no direito, existe uma categoria muito importante, que é a categoria das ações que são comissivas por omissão. Geralmente, a gente entende que a ação, né, ela pode ser voluntária ou involuntária, mas a gente sempre entende a ação como um ato. Mas existem muitas condutas que são omissivas. Então, por exemplo, se alguém tem o dever jurídico de e nada faz, ele está sendo omisso. E essa omissão, inclusive, pode ser tipificada como um crime. Então, exatamente aí é que eu quero chegar para discutir, nesse primeiro momento, esse aspecto histórico-social do racismo estrutural. Quando se fez a abolição, se imerge se debruça na eugenia, e a eugenia passa a ditar as políticas brasileiras, e isso cristaliza, isso consolida as desigualdades legadas pela escravidão. A desigualdade que os negros hoje têm não tem nada a ver com escravidão mais. Os negros estão numa desigualdade, não é por conta da escravidão. Durante todo o século XX, houve tempo, e o professor Hélio Santos está certo, houve tempo para dar aos cidadãos, e agora não mais escravizados, negros brasileiros, uma cidadania digna. O Brasil não o fez porque adotou a política de democracia racial como ação omissiva, deixando os negros à própria sorte, ou melhor, ao próprio azar, para que daí pudessem, como se sozinhos pudessem, resgatar a sua identidade. Trata-se aqui, quando se fala dessa identidade, de resgatar a sua humanidade. Porque os negros nunca chegaram aqui e nunca foram tratados aqui como seres humanos. E o intelectual melhor que diz isso é o Ashley Mbembe, naquele texto clássico dele que fala da necropolítica. Trata-se aqui de resgatar a cidadania, mas, sobretudo, a humanidade das pessoas negras que vieram de África e dos seus descendentes. Esse é um ponto que a gente precisa traçar como uma epistemologia, mas, sobretudo, como uma premissa importante para esse debate. Pois, muito bem, vieram outros sistemas, acabou a velha república, e é importante ainda destacar um fato importantíssimo. Quando houve a abolição, senador, vários fazendeiros queriam entrar na justiça porque a abolição da escravatura, do ponto de vista jurídico formal, significou uma expropriação do senhor de escravo. O escravo era coisa, o senhor tinha pago por aquilo. Então, quando o Estado promove a abolição, de acordo com o pensamento da época, o governo deveria indenizar os senhores. E esse pedido de indenização foi feito. O ministro da Economia era ninguém menos do que Rui Barbosa, um dos maiores juristas liberais da história do Brasil. E foi exatamente o Rui Barbosa, num despacho seu, que disse que não ia indenizar ninguém. E que se tivéssemos que indenizar alguém, que indenizassem os escravos. Palavra do Rui Barbosa. Então, desde Rui Barbosa que se sabe que os afro-brasileiros deveriam ser indenizados. Desde Rui Barbosa, da República Velha, que já se sabe que os afro-brasileiros deveriam ter políticas de inserção para que a integração se desse, pois não veio. A Europa foi destruída 2 vezes durante o século XX e pôde se reerguer. No entanto, a situação dos afro-brasileiros praticamente nada mudou durante o século XX, e quem mostra isso não somos nós, quem mostra isso são os indicadores sociais oficiais desse país. Todos, em todas as categorias, né? Indicadores na educação, na saúde, na segurança pública, na moradia, todos vão dizer de modo ululante o lugar dos negros na sociedade de classes. Eu ouso dizer
que nunca houve igualdade para os negros, nem material e nem formal. E vou até mais longe com o Milton Santos. Nunca houve humanidade na história do Brasil para a pessoa negra. As pessoas negras nunca foram consideradas humanas de fato no Brasil, porque um autor importante é o Norberto Bobbio, que nunca houve igualdade, coisa nenhuma. A igualdade é o ideal da razão. É o ideal da razão. A razão que nos obriga a buscar igualdade. Mas nem formal e nem material. Pois bem, no final do século XX, o movimento negro, cônscio dessas coisas que eu estou trazendo aqui, e eu só posso trazer esses ensinamentos porque o movimento negro, como nenhum outro movimento, chamou para si a responsabilidade de não permitir o genocídio da população negra, que só não foi praticamente dizimada por força da luta do movimento negro. Daí a professora Eunice Prudente falar com muita propriedade que o brasileiro negro deve a sua cidadania ao movimento negro brasileiro. Porque se não fosse as denúncias do movimento negro, estaríamos quase todos dizimados. O plano eugenista era nos matar. 15 segundos. Em 100 anos. Então, nós chegamos à Constituição de 88 com um objetivo fundamental. Primeiro, tornar o racismo crime, criar políticas de combate ao racismo. Segundo, criar políticas de promoção da igualdade racial. Da Constituição de 88, nós saímos com duas premissas: combater o racismo como crime e promover a igualdade racial. Esse processo de 88 até aqui, que passou por marchas, que passou por Durban, consolida não mais, né, o status de racismo estrutural na sociedade brasileira, mas consolida um estágio de enfrentamento ao racismo por meio das políticas de promoção da igualdade racial. Essa é a quadra histórica que nós atravessamos hoje. Nós vivemos hoje a era da promoção da igualdade racial. E me deixa aqui fazer, por fim, uma observação sobre a era que nós estamos atravessando. Da Constituinte de 88 emergem duas categorias importantes de poder. Uma é ambiental e a outra é a da questão racial. Pois bem, a questão ambiental não era até 88 uma questão de Estado. Ela era uma questão de ambientalista. Eram os ambientalistas que falavam na importância de preservar o meio ambiente. Não tinha política pública praticamente para defender o meio ambiente. Pois de 88 para cá, as políticas ambientais tornaram-se política de Estado. Elas hoje estão presentes em tudo. No governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Elas têm capilaridade na mídia, elas têm a simpatia da mídia, elas têm a capilaridade dos gestores e, sobretudo, dos órgãos de controle e de poder. Falo aqui de Ministério Público, Defensoria Pública, falo aqui de Tribunal de Contas. Elas têm também o apoio da sociedade brasileira, das escolas. Existe uma educação ambiental fortíssima nesse país. Então, quando alguém quer retroceder nas políticas ambientais, ainda que tenha algum tipo de sucesso, acaba tendo problemas, porque a política ambiental é uma política de Estado. Ela não é mais uma política só de ambientalistas, com todos os entraves e os problemas que ela pode ter. Pois muito bem, o mesmo não se dá com a política de igualdade racial. Ela veio da Constituição como uma política de Estado, mas ela se fechou nesse desdobramento como política de governo. Daí porque um governo progressista, quando vem, ela avança, e um governo reacionário, quando assume, ela retrocede. Esse é o ponto. As políticas de promoção da igualdade racial e o Estatuto da Igualdade Racial, proposto por Vossa Excelência, está exatamente nessa seara. Então fica muito difícil combater o racismo estrutural quando promover a igualdade racial e enfrentar o racismo é coisa somente de ativista do movimento negro. Combater as desigualdades raciais precisa ser coisa do Estado brasileiro. Precisa ser cada vez mais uma questão republicana. Nós não podemos atravessar mais um século tendo o movimento negro sozinho dizendo para o Brasil que é importante reduzir as desigualdades raciais e que isso é importante para fazer do Brasil um Estado soberano e um país que não permite que desigualdades incompatíveis com o Estado Democrático de Direito possam se permear por mais um século. Era isso que eu teria a dizer, senador. Teria mais a falar aqui, mas queria ser breve, deixando uma saudação aqui para Vossa Excelência. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Não, vai ter mais